O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Juntos, seu som. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A festa de hoje é muito bonita, não porque o dono da festa se chama André, mas a gente precisa comemorar também todos aqueles que têm esse onomástico, não é André? André está de parabéns hoje. Mas a elegância e a beleza dessa festa se encontra na fidelidade. E talvez hoje, nós, como filhos de Deus, precisemos escutar do Senhor mais uma vez: vem e segue-me. Assim aconteceu com André e também com Pedro, os primeiros a serem chamados por Jesus. Mas com certeza, depois esse chamado chegou até o nosso coração. E por isso você está aqui, e por isso você está me escutando hoje. André é esse testemunho, apóstolo, discípulo, mártir, por amor a Deus, por amor ao Senhor. E sendo assim, ele vem nos ensinando hoje que por amor a Deus, por amor ao Senhor, nós precisamos também deixar que esse chamado invada o nosso coração e transforme inteiramente a nossa vida. Estudando um pouco a personalidade de André, eu pude perceber que ele demonstrava ser uma pessoa que questionava muito. Até parece o Padre Evandro, né? Questionava demais. E uma das questões de André era exatamente essa: Rabi, onde moras? Ele queria encontrar, fazendo perguntas para Deus, as respostas e as respostas verdadeiras. André era discípulo de João Batista. Então ele já procurava o caminho de Deus, ele já queria estar no lugar certo. E ao encontrar com Jesus, ali dentro do coração dele, como se mexesse, transformasse, a ponto dele achar que encontrando o Mestre, encontrando Jesus, encontraria toda a verdade. Nós sabemos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Onde nós estamos procurando a verdade? Onde nós estamos procurando a vida, o amor, a misericórdia? Se não entendermos como André,
que precisamos fazer perguntas corretas, perguntas certas, mas também fazer essas mesmas perguntas para o autor da vida, corremos o risco de bater em muitas portas e até algumas se abrirem, mas nenhuma delas serem as portas que vão transformar o nosso coração e trazer para ele verdadeira felicidade. Hoje, junto com Santo André, nós queremos encontrar as verdades nas respostas. Não ter medo de fazer perguntas, mas com coração alegre, buscar esse ensinamento que vem do próprio Senhor. A coragem de André também fascina quem o estuda, porque ele, ouvindo a palavra de Deus, entendendo todo o ensinamento do Senhor, buscava exercer, ser testemunho fiel daquilo que ele mesmo experimentava, daquilo que ele mesmo escutava, colocar em prática. Será que nós estamos colocando em prática tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus? Vou fazer a pergunta diferente. Será que verdadeiramente nós, com o nosso testemunho, estamos colocando Deus em primeiro lugar e assim vivendo a nossa vida num espírito de santidade, querendo o bem do próximo? André era esse que, cheio do Senhor, não se conteve e precisava anunciar. Ide pelo mundo todo e proclamai as maravilhas de Deus, tudo aquilo que Deus fez na sua vida. A Canção Nova tem esse lema também. Sendo Jesus a nossa palavra viva, sendo Ele o nosso modelo, nós queremos testemunhar com a nossa vida, mas também levar a palavra do Senhor a tantos lugares. E por isso nós temos a televisão, a rádio, a internet, os encontros, tudo para manifestar ao povo esse desejo de se encontrar com Deus. A coragem de André fez com que ele saísse do seu local, Jerusalém, e fosse até a Grécia, e fosse evangelizar na Ásia Menor, porque quando nós temos Jesus no coração, nós não encontramos limites para proclamar a verdade que vem de Deus, a verdade que nós encontramos. Meus queridos, hoje a palavra do Senhor vem certeira no nosso coração, porque muitas vezes nós passamos por dificuldades, mas essas dificuldades não podem ser obstáculos para a fidelidade em Deus. Com certeza, Santo André passou por experiências difíceis, e a última experiência foi ali, crucificado como um X. Se você por acaso já viu a imagem de Santo André, você vai ver que ele não foi crucificado de uma forma como Jesus Cristo, mas como um X. Porque a todo momento nós precisamos manifestar o nosso amor pelo Senhor. Hoje, diante dessa liturgia, diante desse exemplo, diante dessa festa, lembrando de Santo André, nós precisamos entender uma coisa: nós buscamos a verdade, e a verdade é Cristo. Não tenhamos medo de fazer as perguntas, e as perguntas certas, para a pessoa certa, que é Deus. E diante das respostas que Ele mesmo vai colocando no nosso coração, trazer a paz para enfrentar os obstáculos, as dificuldades com Deus, nem que isso leve ao martírio. Hoje, eu venho pedir ao Senhor que derrame sobre o seu coração a paz e o amor que você precisa para continuar seguindo esse caminho. E o nosso lugar é o céu, e essa alegria deve transbordar o nosso coração. Independente daquilo que você esteja vivendo hoje, meu querido e minha querida. Santo André, o santo de hoje, traz para o seu coração a certeza de que vale a pena continuar
no seguimento de Cristo. E esse chamamento que chegou até o seu coração e fez com que você entregasse tudo para o Senhor, traz a recompensa que não é nesse mundo, mas é no céu. Eu venho te pedir, Senhor, por Santo André, pela sua intercessão, que venha tocar o coração de cada um dos meus irmãos nesse momento. Muitos se encontram, talvez abatidos. São tantas notícias, tantas realidades. Talvez o medo já tenha tomado conta do coração. O desejo de desistir de tudo. Nós estamos te pedindo, Senhor, traz para nós a força que fez com que aquele mártir, o apóstolo, o discípulo, permanecesse fiel diante das dificuldades. Que as barreiras não possam, Senhor, ter a possibilidade de nos parar. Que o medo jamais seja paralisante na nossa vida. Com a mão no coração, vá pedindo a força do Senhor. Porque só pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que fez com que Santo André aceitasse imediatamente o seguimento a Cristo, só esse Espírito Santo é capaz de convencer o meu coração e o seu coração de que nós somos inteiramente de Deus. E assim, buscar nele as verdades para a nossa vida. Derrama sobre nós, Senhor, a tua graça. Venha com poder, com misericórdia. Nós pedimos, lava-nos com teu sangue precioso. Inunda a nossa alma com a sabedoria que vem de Deus, para assim, perto de ti, Senhor, nos colocarmos como evangelizadores nesta obra. Alimenta nosso coração, transforma o nosso ser. Ó Santo Espírito de Deus. E a você que agora me escuta, tenha a certeza, é Deus que convence o seu coração, é Ele que traz a paz que você precisa. Vem, Santo Espírito, inunda o nosso ser. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. E reunidos em nome de Cristo, nós nos colocamos agora como filhos amados do Senhor. Coloque aqui no altar de Deus tudo aquilo que você traz. Talvez muita mágoa, muita tristeza, muita decepção. Talvez um desejo de desistir de tudo. Mas é aqui no altar do Senhor que nós apresentamos tudo isso. E é desse mesmo altar, fonte de vida, que nós vamos receber esta graça, a fortaleza e o amor de Deus.